Jovens à Política. Eu sou o David Duarte Eu sou Nocas. e estamos na Companhia de Dia na Campos, candidata à Junta de Freguesia de Alunos. Quer-se fazer uma breve apresentação? Falar um bocadinho sobre si? Olá, bom dia. O meu nome é Diana Campos. Como tu disseste muito bem, sou candidata à junta pela Aliança Palmeiras. O PS vai candidatar-se aos órgãos autárquicos em aliança com o PAN e o LIVRE, e portanto formamos a Aliança Palmeira, que é um movimento alternativo também de cidadãos com cidadãos independentes, com o objetivo de ganhar a Câmara Municipal e as juntas de freguesia. Fazendo um bocadinho, eu já tinha pedido, mas reforço, podes-me tratar por tu, ok? Acho que o podcast é de jovens, eu também ainda me considero jovem, portanto vamos tratar todos por tu. Acho que estás completamente à vontade sobre isso. Eu já fui candidata há 4 anos, aí pelo Partido Socialista e não pela Aliança Palmeira, porque ainda não existia. O meu partido não elegia ninguém para a freguesia desde 2005, portanto fui eleita pela primeira vez. O Partido Socialista elegeu alguém para a Assembleia de Freguesia pela primeira vez, desde 2005, e fui eu, portanto também exerço essas funções na Assembleia de Freguesia. E, para além disso, também estou como deputada municipal na Assembleia Municipal do Partido. Muito bem. Eu queria começar a entrevista com uma pergunta simples. O que é que lhe motivou a entrar para o PS com essa idade? Era para começar? Bem, eu entrei no Partido Socialista aos 18 anos. Entrei na Juventude Socialista aos 18 anos também. 18, quase 19, eu penso. Eu tive uma breve passagem por outros sítios. Sempre me interessou muito a política e percebi-me que na Póvoa, em particular, a situação estava muito estagnada. Nunca houve votação de poder na governação, ou houve no pós-25 de Abril entre o CDS e o PSD, mas o PSD está há mais de 30 anos no poder, e que havia um conjunto de situações na minha freguesia e no Conselho com o qual eu não me identificava. À parte disso, também sempre fui interessada por política, muito incutido pelo meu avô e pelo, que, não sei, vou ser um bocadinho velha agora, Saramago dizia que o homem mais sábio que eu conheci, uma vez conheci, não sabia ler nem escrever. E eu identifico muito com essa citação de Saramago, porque eu e o meu avô tínhamos uma ligação especial e ele adorava esta vida política e inspirou-me um bocadinho a segui-la. Portanto, desde pequena que cresci com ele a ver os debates no Parlamento e eu via os debates com ele sem perceber nada daquilo e muito chateada muitas vezes, confesso, queria ver desenhos animados e ele não mudava de canal. Mas dei por mim a crescer e a saber o nome dos deputados, os secretários de Estado, pronto, e com um interesse especial. E isso, pois, quando cresci, aliado a essas questões que falei, de querer mudar o Conselho, fez-me procurar uma força política onde eu pudesse ter voz. E eu encontrei essa força política na Juventude Socialista da Póvoa, que estava numa fase de renovação, com um novo presidente, que pretendia ativar a JS já era ativa, mas reativar com muita força, e então juntei-me a essa equipa e acabei por ficar lá até hoje, há quase 10 anos. Nocas, acho que se quiseres perguntar alguma coisa. Não, eu não tenho uma pergunta, muito obrigada. Ok. Outra pergunta que seria interessante para fazer é como foi o seu processo de integração do partido? Tipo, foi bem acolhida no início? Sente-se ainda bem acolhida? Como é que foi isso? Socialista e a Juventude Socialista são uma casa bastante plural, com bastante sensibilidades ideológicas e com bastantes opiniões. Portanto, sempre me senti muito bem para concordar com tudo e para discordar com tudo também, porque somos um partido completamente livre nessas questões. Quanto ao acolhimento, como eu disse, eu estava à procura de uma força que me pudesse juntar e desde o início fui muito bem recebida. Na altura, o presidente da Juventude Socialista, quando eu me juntei, era o Miguel Nascimento, que tinha fundado o clube de debates na minha escola,
Portanto, não era uma pessoa totalmente desconhecida, já tinha ouvido falar dele, e sempre fui muito bem acolhida na JS, digamos assim. E depois o salto para o PS foi quase. Pronto, estava a dizer, o que é que eu estava a dizer? Pronto, eu fui bastante acolhida, percebi que teria uma voz dentro da JS, houve uma assembleia de militantes da JS com o presidente do Partido Socialista, o João Trocado à época, que era presidente há muito pouco tempo, que tinha sido eleito presidente há muito pouco tempo e o partido estava na Póvoa a atravessar uma situação difícil após umas eleições autárquicas em que tivemos um resultado positivo, desafiou-me imediatamente a entrar no PS. E, portanto, eu entrei, fui muito bem acolhida pelo João Trocado, que é o nosso candidato para a Aliança Polveira desde o primeiro segundo. O João estava a pegar um partido que estava nas cinzas, construiu uma equipa, deu sempre muita voz aos jovens. Eu sou candidata a uma junta aos 26 anos, já o fui aos 22, que não é algo comum. Tenho uma colega, a Ana Rita Sencadas, que será candidata aos 23 agora em Aveiro-Mar e já era a representante número 1 em Aveiro-Mar à quando da União das Freguesias em 2021. Sempre houve espaço no Partido Socialista e na Juventude Socialista, na JS, para afirmarmos as nossas ideias e não houve nunca preconceito pela nossa idade. Muito pelo contrário. Se fôssemos jovens, quiséssemos abraçar um projeto na nossa freguesia, sempre tivemos o apoio do João Trocado enquanto Presidente de Conselhia e do partido em particular. Muito bem. Agora, queria perguntar-lhe a respeito. Você entrou na JS muito cedo, certo? E quando entrou na JS, qual era as suas expectativas que tu irias conseguir se as expectativas que tinhas que conseguirias fazer estando no PS? Se subisse a JS, que eu para o PS. Ok, estás a perguntar se eu tinha alguma expectativa de um cargo, seria isso? Sim, expectativas, o que achava da vida política partidária. O que é que eu achava? Eu gostava, pronto, como eu disse, eu procurei a JS no sentido de eu quero falar sobre sobre o que me rodeia, não sei muito bem o que é que eu quero ou se há um cargo político. Nunca entrei aqui pelo cargo A ou B. Vamos ver uma coisa, quando tu entras num partido político ou numa juventude partidária, é hipócrita dizer que não tens ambições políticas, não é? Tu entras, queres fazer alguma coisa. Às vezes não sabemos muito bem o que queremos fazer. Eu lembro-me quando entrei no JS, ele disse na minha primeira reunião que o que movia é a igualdade de género. Eu era e sou uma feminista convicta. E eu achava muito religiosamente que o meu percurso político ia ser mais na área das políticas de igualdade de género, ia ser mais essa área que eu me ia focar. Rapidamente percebi que, sendo uma área que me interessa muito, que é muito importante e que até na minha vida profissional tento utilizar, nomeadamente no direito de trabalho, porque ainda há bastante discriminação de género, eu percebi que tenho muitos interesses políticos, nomeadamente a política autárquica, que é uma coisa que me fascina e que me apaixona. Portanto, que perspectivas é que eu tinha no início? Não sabia se poderia chegar a candidato a uma junta, nunca pensei muito nisso. O que eu sempre disse foi, eu acho que os cargos não devem ser um objetivo, devem ser uma consequência. Porque, como é óbvio, para fazer as coisas com a tua terra, tu precisas da tua terra e do teu país. Tu precisas de um cargo político, não é? Quem toma decisões é quem tem cargos. Mas, ao mesmo tempo, também tem de vir como consequência. Portanto, foi muito natural para mim ser candidata à junta, não era a minha primeira ambição, mas depois, quando surgiu, abracei o desafio. Acho que foi tudo muito natural. Acho que não tinha assim uma perspectiva muito delineada de vou entrar na JS aos 18, aos 20 vou ser candidata à junta e aos 30 vou ser deputada à Assembleia da República. Nunca surgiu. Nunca tive este pensamento. Mas pronto. Não sei se respondi à tua pergunta. Respondeu bem. Muito obrigada. Então, qual é que achas que foi qual é o maior desafio que os jovens em Portugal enfrentam hoje em dia e como é que o PS propõe a resolvê-lo?
na tua perspectiva? Bem, isso é uma pergunta, nós precisamos estar aqui uma semana a falar. O maior desafio dos jovens, acho que atualmente os jovens têm bastantes desafios. Penso que a questão da habitação, embora não seja muito da vossa geração, é fundamental. Acredito que o PS deu muitos passos importantes na resolução da questão da habitação. Foi o Partido Socialista que colocou pela primeira vez no debate público a questão da habitação. Contudo, penso que este é um tema bastante complexo, que se tem que resolver de várias frentes, governo central, câmaras municipais. Penso que o Partido Socialista fez bastantes coisas nessa área. Acho que ficou aquém. Se me perguntas assim, como é que se resolve a questão da habitação? Eu vou ser muito honesta, Nocas. Eu ainda não sei como é que se resolve. Eu sei que falta um investimento sério em Portugal em habitação pública. Porque temos partidos como a Iniciativa Liberal ou o PSD que dizem que o mercado resolve. Spoiler alert, já é muito spoiler até, o mercado que agora não resolveu. Muito pelo contrário. Países que se dizem liberais e que aqui a própria Iniciativa Liberal usa como exemplo, têm mais porcentagem de habitação por parte da habitação pública do que nós. Portanto, temos que construir e investir em habitação pública. Como é óbvio, não se constroem casas de um mês para o outro. E essas coisas demoram. E precisavam de políticas públicas de transição. Eu acho que o Partido Socialista não soube comunicar que essas políticas eram necessárias. Acho que o Partido Socialista muitas vezes peca na comunicação. Tem que aprender a comunicar com os jovens. E que qualquer coisa que se diga de um bocadinho diferente, as pessoas ficam assustadas a achar que é comunismo. Que não é verdade. Muitas das coisas são sociais-democratas, que existem em países que se dizem tão liberais e que nós utilizamos como exemplo. E, portanto, precisamos de recolher esses contributos, de seguir esses exemplos e investir mais em habitação pública. Essa é a minha maior bandeira, digamos assim, para resolver esse problema da habitação. Como é que tu vês o papel da tua geração na política portuguesa? Na tua perspectiva, os jovens são suficientemente representados ou ouvidos? Essa é uma pergunta bastante complexa. Entristece-me até o que eu vou dizer. Os jovens neste momento são mais ouvidos à direita do que à esquerda. Os partidos políticos tradicionais esqueceram-se de comunicar para os jovens. E as juventudes partidárias também têm muita culpa nisso. Por partes. Espero não me perder porque eu entusiasmo muito a falar desta questão. As juventudes partidárias são um espaço para que os jovens possam ser ouvidos dentro do panorama político municipal, nacional, muito onde sim. Pode dizer assim, são uma escola também, mas devem ser só uma escola. Não concordo. Tem que ser um palco, porque são uma estrutura autónoma. E os partidos têm de respeitar. E as juventudes partidárias, não podem querer ser o filho mais novo do partido. Não sei se me faço entender. A juventude socialista, no caso, tem que ter uma maior representação no Parlamento. Não se pode contentar com ter um deputado. A juventude socialista, quando está no Parlamento, não pode ter medo de votar, como aconteceu quando os governos do António Costa, votar contra medidas que o Partido Socialista propõe, que vai de encontro, que vai contra aquilo que a juventude socialista defende. Porque se eu defendo a abolição das propinas no ensino superior e a seguir há uma proposta de devolução das propinas que é muito importante e eu voto a favor, e muito bem, a seguir não posso dizer que as propinas foram abolidas em Portugal. Acho que a juventude socialista, quando está representada no Parlamento, tem que ter uma forte negociação com o PS para, por vezes, ser importante votar em sentido contrário dos outros deputados. Acho que os partidos mais à direita souberam se adaptar melhor à juventude.
sabem comunicar mais com os jovens, nomeadamente a extrema-direita, porque eu tenho 26 anos, sou da idade da Rita Matias. A Rita Matias soube aproveitar o TikTok e as trends e o partido, como era um partido jovem, não olhou de lado. A Rita Matias não tem um comportamento de adulta, que muitas vezes verificamos nas juventudes partidárias, de adulta no sentido de nós no JSD, no JS, entramos alguns aos 14, outros aos 15 e aos 18. Estudamos quase todas as mesmas coisas. Somos quase todos advogados, engenheiros, médicos, andamos nas mesmas faculdades, vestimos da mesma maneira e imitamos aquilo que vemos. E depois damos por nós, com 19 anos, a falar num púlpito, de blazer, com sapatos, que eu nem sei explicar que sapatos são. E quando tentamos ir para o TikTok, que é onde vocês estão, onde é que os jovens que trabalham e acordam todos os dias estão, que têm a real necessidade, as necessidades que nós identificamos e que queremos responder, não conseguimos chegar a eles. Porque nós somos jovens. Somos jovens vestidos como adultos. Vestidos como pessoas mais velhas. Portanto, se eu acho que houve um caminho em que os jovens são resolvidos, acho que há cada vez mais valorização dos jovens. Depende, de certa maneira sim. Acho que as juventudes partidárias têm de se modernizar também. Já há uma tentativa, mas temos que sair um bocadinho da bolha. O PSD aprendeu a fazer isso, no sentido em que já há um ano, nas outras legislativas, conseguiu eleger mais deputados jovens. Acho que o PS deveria ter nas listas, em lugares elegíveis, mais jovens, para termos mais deputados jovens. Quem é que melhor sabe as necessidades dos jovens do que o jovem? Não é? Precisamos ter jovens no Parlamento, precisamos ter jovens nas Assembleias Municipais, precisamos ter jovens nas Assembleias de Freguesia. E, portanto, o Partido Socialista e o PSD conseguiu fazer um bocadinho essa viragem, mas também precisa, necessitam de dar palco para não serem engolidos pela extrema-direita, porque vocês, e um bocadinho a geração um bocadinho mais velha do que vocês, só percebe atualmente e vão ser extrema-direita. O que chega é extrema-direita. E, portanto, nós não conseguimos comunicar com os jovens, temos que rejuvenescer. Isto já me perdi, que era para chegar a um ponto, mas eu disse que esta questão me entusiasma um bocadinho. Pronto, precisamos de mais jovens no Parlamento, o PSD conseguiu, o partido não pode ter medo. Acho que é um caminho a fazer. E acho, permite-me, já disse no início, que nesse ponto a Aliança Poveira é um exemplo disso. O João Trocado e o PS da Póvoa são um exemplo disso. Porque nós temos jovens na Assembleia Municipal, imensos jovens na Assembleia Municipal, imensos jovens de todas as Assembleias de Freguesia, e não deixamos ficar mal o partido, muito pelo contrário. Trabalhamos imenso e correspondemos às expectativas. Portanto, sim, fazem falta jovens na política, são ouvidos o suficiente, se calhar ainda não. Considerando que és uma jovem, não é? Qual é a área política que te interessa mais e porquê essa em particular? Ok. Além destas funções todas dentro do Partido Socialista, eu sou coordenadora dos Jovens Autarcas Socialistas. Como eu disse no início, é a política autárquica. A política autárquica fascina-me imenso porque é aquela política de proximidade. Obviamente, o Governo Central tem medidas importantes, é o Governo Central que se decide tudo. Só que a política autárquica tem uma coisa maravilhosa, que é que eu consigo transformar a vida do meu vizinho. Um exemplo muito concreto. Eu sei que na vossa escola andou a circular um abaixo-assinado por parte dos encarregados de educação por causa da qualidade da comida das escolas. Vocês não gostavam da comida, tinham razões. Sabendo desse abaixo-assinado, eu fiz uma recomendação ao Executivo da Câmara Municipal e eu lutei para esse problema. O Executivo respondeu que estava a par, até se mudaram algumas coisas. Eu não sei se a comida, pelos vistos, chegou-me que estava melhor. Eu não sei se foi por causa da minha proposta, se foi pelo abaixo-assinado, se foi pelo conjunto de forças. O que eu sei é que, porque alguém falou naquele púlpito, a comida da escola melhorou, ou mudou, pelo menos.
Eu acho que é essa parte que me fascina. Fascina-me poder tão facilmente escrever alguma coisa, ir para um púlpito falar e mudar a vida de pessoas que são iguais a mim, que cresceram na mesma freguesia do que eu, que estudaram na mesma escola do que eu. E eu, quando me candidatava há 4 anos, dizia que me candidatava por mim e pela minha irmã. Porque a minha irmã, à época, se eu tinha 21, 22, ela tinha 11, ou seja, andava no quinto ou no sexto. E eu lembro-me que os problemas que ela enfrentava no dia a dia eram iguais aos meus, e nós temos 11 anos de diferença. Não é? Ela ia para a escola, em autocarros que choviam dentro. Não sei se agora com o Almir os autocarros mudaram e estão melhores. Confesso que não sei muito essa parte, porque a minha irmã, e agora permitam-me, estão muito melhores, permitam-me a piada de irmã mais velha, irmã ou irmã mais nova não vai ser culpa. Nunca anda de autocarro. Por acaso, isso é. Desculpa interromper, mas isso é o David. O David é a irmã mais velha e vai no autocarro. Eu sou a irmã mais nova e não vou. Pronto, exato, os irmãos mais novos são sempre mais privilegiados. A luta não é a luta de classe, deve ser a luta dos irmãos mais velhos. Isto eu estava a falar disto porquê? Desculpa, porque eu entusiasmo-me com isto. Eu perguntei-te qual foi a área que mais te interessava e porquê Sim, essa a área. política autárquica, é isso. Os autocarros, é isso. Porque eu disse que me candidatei também por mim e pela minha irmã, porque os problemas que eu enfrentava eram os mesmos que ela enfrentava. Porque ela ia para a escola e o autocarro chovia dentro. O pavilhão de educação física, vocês não têm uma educação física e têm uns baldes a parar a chuva, é do meu tempo. Porque vocês tinham uma aula às 11h30 e tinham que apanhar o autocarro das 8 menos 20, é do meu tempo. E se passando, quando eu tenho idade para me candidatar e se a minha irmã está a enfrentar os mesmos problemas, significa que ninguém está a fazer nada para mudar essa realidade. E se a seguir eu sou eleita e posso levar esses problemas à Assembleia de Freguesia, à Assembleia Municipal e fazer força junto de quem governa para mudar, porque apesar de Unir ser uma coisa da área metropolitana do Porto inteiro, foi o PS sempre insistiu que isto deveria ter acontecido mais cedo, o PS na Póvoa de Varzim em particular. Se eu consigo, eu e os meus colegas, obviamente, porque eu não estou sozinha, e também outras forças partidárias, conseguimos mudar a vida de alguém que estudou naquela escola, na escola que eu estudei, e isso é muito satisfatório. É a minha irmã, por acaso, mas também são vocês. E eu acho que não há nada mais satisfatório do que isso. Ok, muito obrigada. Desculpa, é que isto aqui saiu do sítio. Pois, Sem problema. com a câmara. O que é? Estava até agora um problema com a câmara. Um segundinho. De que forma é que o PS pode atrair mais jovens para a política e para a participação cívica para além dos partidos? Ai, se eu tivesse a resposta para isso, nós tínhamos ganho com a maioria. Não sei, eu acho que o Partido Socialista enfrenta uma crise muito grande a nível dos jovens não se identificam com o PS. E acho que isso acontece por várias razões. Como é que o PS pode, eu acho que a juventude socialista tem um papel mais importante nisto. Como é que o PS pode chamar mais jovens, a juventude socialista pode chamar mais jovens para a participação cívica? Estando a participar ativamente nas associações e no movimento estudantil, que é o que tem feito, mas nunca sem partidarizar. Como é que o PS pode chegar mais aos jovens? Acho que tem que haver uma aposta nos jovens. Há um exemplo que eu queria dar há pouco e esqueci-me. Quando o PS apostou claramente nos jovens, apostou nas eleições europeias, porque colocou no lugar elegível o eurodeputado Nuno Gonçalves, que é um jovem que está muito famoso no TikTok. Portanto, quando o PS ouve os jovens e dá-lhes palco, as coisas correm bem, porque os jovens agora começam a identificar-se com o Nuno Gonçalves e começam a tentar a voltar, digamos assim, não só com o Bruno Gonçalves, não começam a voltar com o Bruno Gonçalves, não é isso que eu quero dizer. Começam a perceber que existe um PS.
Porquê que os jovens estão fora do PS ou não se revêem tanto nas políticas de esquerda? Eu acho que é uma coisa quase natural, embora isto me entristeça um bocadinho. Eu acho que era, mas eu não quero cometer o erro do nosso primeiro-ministro que cita um escritor e que depois é outro, mas eu acho que era, mas já que o parênteses pode não ser, era o Salvador Allende que dizia algo que ser jovem e não ser revolucionário é algo que chega a ser contra a natureza. A maioria dos jovens cresceu num governo de esquerda. E, como eu disse, é da natureza da juventude ser contra, ser rebelde. É natural ir contra o status quo. Se cresce num governo de esquerda e se nunca ou pouca memória se tem num governo de direita, é mais fácil, eu sendo jovem e tendo problemas por resolver, ir para o outro lado da questão. Para o outro lado da questão, neste caso a direita. Os partidos tradicionais, quer o PS, quer o PSD, e neste caso o PSD em particular, porque seria o partido de direita, não conseguindo comunicar com os jovens, como eu disse, houve um esforço e o PSD até conseguiu melhor que o PS, mas não conseguindo comunicar com os jovens, esses jovens vão para onde sobra, que é a extrema-direita. Como é que podemos mudar isso? Olha, como eu disse, a JS tem que deixar de tentar ser o mini PS, tem que reivindicar aquilo que acredita, tem que se abrir mais, não podemos estar, e contra mim falo, porque eu também já aprendi os tics, eu já sei falar com as pessoas que sempre devia falar, eu estou aqui há 10 anos, e as pessoas que eu cheguei já estão aqui há 20, portanto, nós já aprendemos isto uns com os outros, não é? Eu já começo com o discurso a dizer excelentíssimo Sr. Presidente. Vocês já não. Quer dizer, se eu vou para o TikTok a dizer excelentíssimo, vocês passam para cima, não é? E então acho que é muito por aí. Precisamos dar palco aos jovens e de sair da bolha, de ouvir os reais problemas dos jovens e identificá-los. Agora vais-me dizer assim, mas isso quer dizer que se os jovens estão à direita, o governo de esquerda foi mau. Acho que não. E atenção, eu acho que o governo da Geringonça não foi mau. Pelo contrário. Só que os pais dos jovens viram algumas necessidades serem respondidas. Quando os jovens precisavam que essas necessidades fossem respondidas, já não conseguiram ser, porque não se consegue responder a essas necessidades. Aconteceu também um bocadinho isso no Brasil, com a questão do Lula da Silva, mas acho que isso é tudo muito mais complexo. Os jovens não viram aquelas necessidades correspondidas. E têm expectativas. Nós somos a geração a quem nos foi prometido tudo. Estuda, tira um curso superior, vais ter um trabalho e uma casa. Não é o que está a acontecer. E, portanto, é normal que se afastem de quem está no poder. Eu sei que eu falo muito, peço desculpa, mas é porque eu me entusiasmo. Vocês estão à vontade para me interromper. Ok, sem problema. Estamos a demorar um bocadinho mais a fazer a entrevista, por isso vamos cortar algumas perguntas e vamos para esta pergunta. Como achas que o PS pode equilibrar as necessidades de reformas económicas com a manutenção do Estado Social? Ok. Isso parte de um pressuposto já de que reformas económicas têm que haver deixar de haver aposta no movimento social ou no Estado Social. Acho que uma coisa não implica necessariamente a outra. Podes fazer reformas económicas que possam incentivar a aplicação do Estado Social. Os Estados Unidos não são propriamente um partido de esquerda. Nos anos 30, com o New Deal, conseguiram isso, não é? Conseguiram apostar no Estado Social, aplicar a teoria de Keynes. Portanto, há reformas económicas que tu podes fazer que te permitem investir no Estado Social, nomeadamente, e vou dizer uma coisa muito polémica, o imposto morta-água, na época da geringonça, que permitiu arrecadar imenso dinheiro para que se possa investir no Estado Social. Mas assim, então, Diana, mas todas as reformas económicas que tu sugeres é a taxação de impostos. Queres que nós paguemos mais impostos? Não são receios. As pessoas mais ricas, mesmo ricas a sério, também é uma medida económica. Pois,
Agora eu sei que não está muito na moda ser defensora do Pedro Nuno Santos, não é? Mas olha, vou, vou dar um exemplo de enquanto ele era ministro das infraestruturas, que foi um bocado polémico, porque mais uma vez não soube explicar, enquanto socialista e o seu problema eterno com a comunicação, quando se comprou aquelas locomotivas ou comboios, eu não percebo muito de ferrovia, mas tenho um colega que percebe, se vocês quiserem entrevistar só sobre ferrovia, também podemos fazer uma coisa assim. Que trouxe de Espanha, que tinham amianto e devolveu à CP. As pessoas, mas ele vai trazer aquilo com amianto e vai-nos fazer mal à saúde. O que é que ele fez? Ele reabriu fábricas em Portugal que retiraram amianto aos comboios, que lhes permitiram que os comboios pudessem estar em circulação e que, ao mesmo tempo que apostaram na ferrovia, constituíram uma medida importante porque criou postos de emprego. Portanto, uma reforma económica não precisa ou não tem de ser sinónimo de desinvestimento no Estado Social. Tens é que identificar setores estratégicos que Portugal possa investir para conseguir gerar mais emprego e investimento público. E, como eu disse no início desta entrevista, o PS é um partido muito plural, tem várias tendências. Sou um bocadinho mais tendenciosa, sou um bocadinho mais ala do Pedro Nuno, apesar de eu achar que nestas eleições o Pedro Nuno esqueceu-se que era uma pessoa dita mais de esquerda. Mas pronto, são outras questões. Portanto, tens que investir aí, tens que criar políticas e reformas económicas que tragam que sejam ao contrário, não seja só cortar impostos de investimento, tens que investir para conseguires recolher esse investimento. Ok, obrigado. Agora, para a nossa próxima pergunta, tenho a perguntar-lhe se há alguma figura no PS, histórica ou atual, que inspira a sua pessoa política e porquê? Bem, uma figura histórica do PS ou atual que me inspira a minha vida política. Eu acho que ser do Partido Socialista e dizer que Mário Soares não o inspira é quase um mito. Mário Soares é sem dúvida alguém que nos deve inspirar todos os dias pelo seu legado, pela luta antifascista, pelo seu papel importante na afirmação da democracia, por tantas outras coisas. Quer dizer, Mário Soares era um homem à frente do seu tempo, poucos anos antes de falecer, incentivou um diálogo à esquerda que permitiu a geringonça, uma coisa que nunca se tinha visto. Portanto, acho mesmo, sem dúvida, que Mário Soares é um homem inspirador. Permitam-me, por favor, destacar outras duas pessoas, uma que vocês conhecem e outra que vocês não conhecem. Outra, o Jorge Sampaio, ex-presidente da República, o Jorge Sampaio, foi sempre um homem muito humanista, que trouxe uma visão para a cidade de Lisboa que até então não se verificou, porque primeiro foi candidato à presidência da Câmara de Lisboa, conseguiu firmar a primeira aliança com partidos à esquerda. Portanto, acho que o Jorge Sampaio, com o seu legado humanista, também é alguém que me inspira todos os dias. E permitam-me agora uma pequena ousadia de dizer que há uma pessoa na política polveira que me inspira. Há várias pessoas na política polveira que me inspiram muito. Mas no meu partido há uma em particular, que é o Sr. Vilar, que vai ser o nosso candidato a deputado. O Sr. Vilar é alguém que trabalhou desde muito novo. Mas é alguém que, assim que foi eleito presidente da Junta em 2013, antes da agregação das freguesias, sempre trabalhou em prol da sua freguesia. O Sr. Vilar, se fosse preciso ir a Lisboa reclamar saneamento patuoso, o Sr. Vilar ia. E, portanto, o Sr. Vilar é a prova de que não é preciso sermos seus doutores, que não é preciso vestirmos de uma determinada maneira para mudar o mundo à nossa volta. Porque o Sr. Vilar, todos os dias, enquanto Presidente da Junta, mudou a freguesia para melhor. E, portanto, se eu tivesse que destacar alguém na política polveira ou no PS atual que me inspiraria, eu diria que é esse exemplo de luta e de trabalho diário entre a comunidade que me inspira. Muito bem. Agora, uma pergunta que por acaso não está no roteiro aqui que temos apresentado, mas veio-me à curiosidade, que é a respeito das eleições poveiras. O PSD, na Póvoa, firmou-se muito bem, acho que está no poder há 30 anos ou mais, e apresentou a candidata André Silva, caso queiram ver
queiram ver Andrea Silva a falar aqui connosco no podcast Jovens à Política, temos um vídeo, acho que são 30 minutos, se quiserem ver, passam lá. O que é que você acha deste ano? Acha que este ano o PSD vai ganhar outra vez ou que o PS tem alguma chance? Na verdade, a Aliança Pauleira. Sim, era essa a clarificação. E, por favor, trata um pouco, porque eu já estou a falar há 2 horas a dizer que os velhinhos, muito da JS, imitam os velhinhos. E eu já estou a imitar os velhinhos há 2 horas. Se tu ainda me tratas por você, eu saio daqui louca a achar mesmo que vos dei a seca da minha vida. É assim, a Aliança Palveira fez uma coisa que nunca aconteceu na Póvoa. Foi, vamos apresentar-nos a eleições numa perspectiva diferente, vamos unir forças a outros partidos pequenos, a quem queira se juntar, no entanto, o PAN e o LIVRE mais pequenos, não são pequenos, partidos mais pequenos, e vamos tentar apresentar uma alternativa séria aos poveiros e vamos apresentar um programa. Por causa desta estagnação que nós vivemos, eu acho que o PSD vai ganhar. Eu acho que pela primeira vez nós temos fortes chances de nós ganhar. E não é o Partido Socialista e a Aliança Palveira, com o movimento independente de cidadãos que estamos a constituir, com os apoiantes do LIVRE, com os apoiantes do Partido Socialista, com os apoiantes do PAN, acima de tudo, com os poveiros que querem uma alternativa. Porque eu acho que o mote destas eleições autárquicas não deve ser o Partido Socialista ou o LIVRE ou o PAN. O mote destas eleições autárquicas é, meus amigos, o Conselho está parado há 30 anos, as freguesias tiveram uma evolução que é natural, mas nós queremos fazer mais, nós queremos fazer melhores, nós estamos prontos para o trabalho. Pela primeira vez, há uma repetição de candidatos, porque o João Trocado já foi candidato em 2021, subiu a votação em relação às eleições que tinham em 2017, que tinham antecedido, e, portanto, acho que estão reunidas todas as condições para fazermos história na Póvoa de Varzim e nas freguesias pela primeira vez. Ótimo, perfeito. Agora, mesmo a última pergunta, porque estamos mesmo a estourar o tempo. A última pergunta vai ser: como o INAS, com as críticas ou visões diferentes sobre o PS, especialmente vindas de pessoas jovens da tua idade ou de outros partidos, obviamente aqui estamos a referir-nos mais ao partido do Chega, que tem é um partido que tem uma peculiaridade em atacar as pessoas, digamos assim. Bem, como é que se lida com as críticas? Eu acho que de várias formas. Primeiro, pessoalmente, enquanto pessoa, como é que se pode lidar com as críticas? Acho que depende do tipo de críticas. Se forem críticas ao teu trabalho político e às tuas medidas, acho que tens que lidar muito bem. Porque se tu te candidatas a alguma coisa e assumes funções públicas, estás mais exposto, logo tens de aceitar essas críticas e é assim que se faz a democracia. Muitas vezes no debate político e comigo em particular, tu disseste que não chega, o tom baixa. Como é que se pode lidar com isso? Sinceramente, eu ainda não percebi como é que se pode lidar com o Chega. Não sei se é ignorando, porque o monstro vai crescendo. Também não sei se é respondendo, porque quando tu respondes dás-lhe palco. Eu sei que não é uma coisa. Sei que não é aquilo que o atual governo está a fazer. Sei que não é dando-lhe a mão. Porque os outros países da Europa, Portugal está sempre um bocado atrasado, os partidos de centro-direita nos outros países da Europa que deram a mão à extrema-direita foram totalmente engolidos por isso. E acho que é isso que está a acontecer quando vemos um PSD que de dia já tem muito pouco, porque o PSD há muito tempo que já não era, desde o caso Coelho, um bocadinho até antes, que já não era um partido social-democrata. O Partido Social-Democrata em si, no panorama político português, é o Partido Socialista, é o PS. O PSD sempre foi um partido, o Partido Popular era o nome que lhe mais encaixava, sempre foi um partido neoliberal, sim, no início não, obviamente, por causa do rescaldo do 25 de Abril. Mas o PSD, esquecendo-se dessa gênese de liberdade, dessa gênese que lhe é fundadora e dando a mão à extrema-direita, vai acabar por ser engolida. E depois assistimos a cenas lamentáveis, como assistimos ontem. Por exemplo, a educação sexual a ser banida. É o PSD a dar a mão à extrema-direita para impedir uma comissão de inquérito. E, portanto, como é que se lida com as críticas da extrema-direita? Não sei responder,
sei é como não se lida, que é como o PSD faz, que é dar-nos a mão para não receberem críticas. Porque a extrema-direita tem que ser combatida. Ok, muito bem. Esta foi a nossa entrevista. Queres dizer alguma coisa, Nocas? Só ia perguntar se tinha mais alguma questão que nós não tenhamos falado e que ela quisesse abordar ou alguma coisa do tipo. Ai não, já falei imenso. Eu apenas não fiz isso no início, agradecer o convite, porque acho mesmo que este tipo de plataformas é muito importante. Disponibilizem dentro do possível, se vocês quiserem, a falarem com outras pessoas, a tentarmos arranjar mais convidados das diferentes áreas, ok? Nós temos amigos de vários partidos, embora às vezes não pareça. Portanto, no que eu vos puder ajudar, podem contar comigo. Foi um gosto. Já percebi que vou estar na casa do David a fazer campanha, portanto, David, encontramos-nos em campanha. Vai ser um gosto ver-te na rua. Sei que estás mais inclinado para o PSD, mas isso, o tempo e com meia dúzia de podcasts podemos mudar isso. Quando te encontrar em campanha, podemos conversar mais. Foi um gosto. Muito obrigada. Ok, muito obrigada. Antes de encerrar isto, queria pedir às pessoas que estão a assistir para nos deixarem nos comentários uma pergunta. Se nós começamos a fazer os nossos podcasts em direto ou se, ou se continuamos desta forma, já tudo gravadinho e é só publicar, ok? Caso queiram ver os nossos outras e várias entrevistas que temos disponibilizadas, temos no Spotify e no YouTube, e para receberem as nossas atualizações temos no Instagram. Obrigado, vemo-nos no próximo episódio.